Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Pode Morar tem o apoio de Mast Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E também Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Acesse soluçãocreditoimobiliario.com.br e entre em contato. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu evento especial, aniversário, casamento, enfim, qualquer tipo de evento especial, e também o seu local especial para um almoço. Inclusive, hoje, no domingo, está aberto para você levar a sua família num ambiente bastante especial, ali na subida do Morro do Mirante. E nessa edição do Pode Morar, vamos falar sobre direito imobiliário. E para tanto, recebemos um especialista, inclusive um dos melhores especialistas do nosso estado, Dr. Gustavo Camacho. Muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Pode Morar. Eu que agradeço, Wagner, pelo convite para estar aqui com você, para a gente poder debater temas variados a respeito do direito imobiliário, que é uma situação tão vasta e tão importante do dia a dia das pessoas mesmo. Sim. No ano passado, eu fiz algumas matérias, algumas entrevistas sobre isso, e a gente fica assustado com a quantidade de assuntos que a gente pode abordar. Eu queria começar a falar um pouco sobre isso. No direito imobiliário, um advogado, de repente a gente até tem alguns advogados estudantes que estão querendo entrar nesse segmento. Em que áreas que ele pode atuar exatamente que envolvem o direito imobiliário? Wagner, hoje a OAB Joinville, a subseção, ela vem no seu terceiro ano realizando um processo de mentoria, um programa de mentoria para jovens advogados. Uhum. E é bem interessante esse seu questionamento porque encaixa muito bem com essa relação. E pelo terceiro ano também estou ministrando o programa de mentoria de direito imobiliário e condominial. Uhum. E como é a metodologia que nós estruturamos para que o jovem advogado entenda onde ele pode se encaixar? Uhum. Primeiro ponto, ele precisa entender de gestão do seu próprio escritório para que ele tenha, logicamente, ele consiga ser competitivo no mercado, ele pague as suas despesas e ele consiga viver da sua atividade da advocacia. Sim. E ele precisa fazer uma análise SWOT dele próprio. Quais são as forças que ele possui? O que ele tem de conhecimento, o que o mercado tem de oportunidades, quais são as ameaças do mercado, quais são as fraquezas que ele tem dentro dele próprio. E entender aquilo que realmente ele sabe fazer. Uhum. E o mercado imobiliário ele tem diversas vertentes. Uhum. Eu digo que o advogado ele pode ser não necessariamente um especialista no ramo do direito, mas no ramo de negócio. Entendi. Você pode ser um especialista no direito da construção civil, você pode ser um especialista no direito dos adquirentes, no direito condominial, você pode ser um especialista nas questões envolvendo cobranças para as próprias incorporadoras, pode ser um especialista em regularização de imóveis, uso capião, reintegração de posse, tem gente que trabalha com processos de reurb, então é uma vastidão de possibilidades para que a gente consiga trabalhar. E Santa Catarina é interessante porque nós estamos vivendo talvez o primeiro boom imobiliário aqui do estado. Outros estados como São Paulo já passaram por esse boom imobiliário. Se a gente pegar os anos 70, 80 em São Paulo, a gente tinha uma média de quase 1.000 alvarás de construção expedidos por lá. E agora a gente voltou a ter uma média de 1.000 alvarás de construção. Aqui na nossa região, não. Joinville tem uma métrica histórica de 60 alvarás de construção de edificações prediais multifamiliares. Sim. E o VGV, ano passado, chegou a bater 1,6 bi, mas até então a gente vinha com métricas abaixo de 1 bilhão. É interessante que você fala, porque talvez tenha algumas dessas áreas do direito imobiliário que o advogado é como o corretor. Eu quero vender imóveis de alto padrão, então eu quero trabalhar com grandes incorporadoras porque remunera melhor. Mas às vezes a pessoa não tem o dom para isso, né? Não tem o conhecimento. Claro, ela pode se capacitar, mas às vezes as pessoas têm facilidades com algumas coisas que de repente elas torna uma paixão, fica mais próximo, fica mais fácil de trabalhar, né? Exatamente, Wagner. E existem formas de você acessar o mercado. Formas de quero trabalhar com direito imobiliário. Se eu não tenho a expertise ainda, preciso adquirir essa expertise. Então, preciso trabalhar com alguém em algum escritório que trabalhe nessa modalidade do direito imobiliário. E aí, também gerando um processo de capacitação, com especializações dentro do mercado. E dentro do próprio direito imobiliário existem esses leques que eu mencionei, só a título exemplificativo, porque existem várias outras vertentes que a gente pode operar. Sim, claro. E a pessoa daí, ela de fato entrou no mercado, entendeu como funciona, como opera, ela
está capacitado, o mercado já conhece, e aí monta a sua própria estrutura Sim. e vai trabalhar no mercado. Mas também a pessoa pode optar por já, de largada, abrir o seu próprio escritório e começar a trabalhar. O problema disso é que o mercado não conhece, ela vai ter despesas para manter a sua atuação, possivelmente não tenha ainda a qualificação necessária. Tudo são escolhas. Sim. Tudo é possível, mas existem operações que são mais assertivas do que outras. A probabilidade de insucesso de quem é um recém-formado e sai direto da faculdade e vai abrir o seu escritório para trabalhar num nicho tão especializado é pequena a possibilidade de sucesso. A possibilidade de quebra é maior. Sim. Agora, se você se capacita, passa por todo esse processo, entende aquilo que realmente o mercado necessita, o que você sabe fazer, a probabilidade de sucesso é maior. E com relação a isso, até diria que a legislação é tão vasta e acaba sendo alterada com tanta frequência que a pessoa não consegue viver e estudar tudo. Então, trabalhar em equipe fica muito mais fácil de você se aprofundar nesses assuntos, né? Sim. É muito comum que quando a gente estuda direito na faculdade, nós somos ensinados a sermos técnicos, operacionais. E o sonho de todo estudante de direito que quer seguir o caminho da advocacia, porque existem outras carreiras, eu quero montar meu escritório e eu quero ingressar com os processos que são necessários para que o meu escritório se mantenha. Mas nem tudo é processo. Tem muitas questões, aliás, no direito imobiliário, o trabalho é muito mais extrajudicial do que dependendo do judiciário. Porque o judiciário ele tem aí quase 4 milhões de processos ativos e esses 4 milhões de processos ativos geram uma morosidade expressiva, de 2 a 4 anos em primeiro grau, de 2 a 4 anos em segundo grau, até a gente ter o trânsito em julgado, não caber mais recursos, a gente chega até 8 anos de atividade. Então, até que o advogado que trabalha com processos judiciais receba alguma coisa efetiva, leva muito tempo. O tempo de operação é muito longo. E trabalhar sozinho acaba se avolumando. Você tem que fazer a receita, tem que empirar a receita e para que você comece a receber lá na frente, demora muito tempo, 8 anos até que você comece a receber alguma coisa. E aí, o que é importante? Quero abrir meu escritório. Trabalhar sozinho às vezes é uma opção, mas é muito desgastante. Justamente por conta dessas questões operacionais necessárias. A gente sempre trabalha numa modelagem de pirâmide, da direção, da gestão e da operação. A direção faz os processos estratégicos, assim como uma empresa. A gestão, ela coordena a parte operacional que vai executar a atividade. E se o advogado ele faz essas 3 operações, provavelmente ele não vai estar fazendo a direção da sua operação e vai continuar sempre na tábua rasa. Não vai conseguir escalar, não vai conseguir avançar. Por isso que é importante ter equipe. E aí, conhecer dos processos operacionais é fundamental para que a gestão da equipe aconteça, mas fazer o estratégico para que o relacionamento de mercado aconteça e, principalmente, para que a coordenação da equipe ela siga na direção desejada. Porque já pensou? Você vai lá, abrir o seu escritório e aí o seu foco é direito imobiliário. Aí começa a chegar demandas envolvendo acidente de trânsito. Você vai lá, capta, você vai lá, pega. O foco vai saindo. Você não vai conseguindo manter a sua atenção e aquilo que realmente importa, que é o objetivo principal da sua operação, acaba se perdendo, você não consegue nem formatar a equipe. E talvez até ele tenha essa intenção como estudante, depois de formado e com um exame e tudo mais, ele vai entrar e de repente ele começa a trabalhar e fala assim, não era do jeito que eu queria, eu vou para outra área, talvez caia numa situação como essa. Não, né? É o que acontece, por isso que é importante fazer estágio durante a faculdade, é importante, assim que, pelo menos no meu caso, eu saí da faculdade e fui trabalhar no escritório generalista, que trabalhava também com demandas imobiliárias, e aí comecei a ver, poxa, mas é bacana, é legal o direito imobiliário. E não é legal acidente de trânsito, não é legal direito trabalhista, não é legal previdenciário, são coisas que a gente vai excluindo, a gente vai dizendo os nãos para que o foco vá se estabelecendo, porque quem faz tudo não faz nada. Sim, muito bem. E já que a gente está falando diretamente para o telespectador, eu queria que você falasse da importância, começando para quem é o construtor dos imóveis, né? Qual a importância de ter um advogado parceiro ali para que não tenha prejuízos, de repente, em relação ao seu empreendimento? Então, Wagner, pensando do ponto de vista do fluxo do processo de incorporação, o incorporador ele precisa ir ao mercado
entendendo qual é o seu público-alvo e qual é o seu tipo de produto oferecido de acordo com esse público-alvo, porque depois as estratégias de marketing dele, como as despesas de aquisição, o custo de aquisição do cliente, vão estar relacionadas de maneira direta com o tipo de produto que ele está oferecendo. Não adianta nada ele comprar um terreno e modelar um empreendimento que não atende às expectativas do público-alvo dele. Então ele precisa conhecer isso. Conhecendo isso, ele compra o terreno. E quando ele vai comprar o terreno, ele já precisa de um jurídico adequado, porque ele precisa fazer a análise desse terreno, fazer uma due diligence, entendendo o potencial construtivo daquele imóvel e também entendendo se aquele imóvel possui pendências que vão impactar depois ao longo da vida daquele empreendimento que vai ser concebido. Então, feita a due diligence, se estrutura um bom contrato de venda e compra daquele imóvel, ou até mesmo, geralmente é o que acontece nos grandes empreendimentos, um contrato de permuta por unidades futuras. E esses contratos são bastante complexos, principalmente quando nós estamos tratando de empreendimentos com uma volumetria de obra maior. E aí, geralmente, acontece a formatação de uma sociedade com propósito específico, a SPE, capta-se investidores através das SCPs para que façam o aporte de capital, de funding, nessa operação para que a obra, de fato, aconteça. Então, perceba, a complexidade do empreendimento já começa nesse momento da pré-compra, antes até mesmo da formatação do produto imobiliário que vai ser concebido. Comprou o terreno por compra e venda simples, ou então através de permuta por unidades futuras, fez a captação de funding, vai até o escritório do arquiteto, o arquiteto elabora o projeto executivo legal, que vai até a prefeitura municipal da cidade para fins de obtenção do alvará de construção. Aí depois ele precisa depositar o memorial de incorporação lá no registro de imóveis, artigo 32 da lei 4591. Nesse momento específico, o que ele tem que fazer? De novo, ele precisa procurar um advogado e também um despachante imobiliário e um engenheiro que vai elaborar, juntamente com o arquiteto, todos os projetos executivos legais, o cálculo da NB 12721, que é o cálculo das áreas comuns, das áreas privativas, das áreas totais e das frações ideais do solo que vão ser objeto da incorporação. Tem que ter ali uma minuta. Hoje não é mais minuta, da convenção de condomínio. Antes era minuta da futura convenção de condomínio, mas com a alteração legislativa da Lei 14.382, é minuta da convenção definitiva já do condomínio. E nós precisamos ter os compromissos particulares de venda e compra minutados, modelados, que é justamente o que vai ser utilizado. Não podemos realizar vendas antes do registro da incorporação imobiliária. O que nós podemos fazer é termos de pré-reserva. E aí o advogado, nesse momento, já está bem próximo aqui do cliente incorporadora, do parceiro incorporadora. Porque a elaboração dos termos de pré-reserva são elementos ainda controvertidos na doutrina e na jurisprudência. Os termos de pré-reserva, eles funcionam para a reserva de unidades que não foram ainda objeto de incorporação imobiliária. Às vezes estamos captando recursos, captando funding para fazer o ramp-up da obra, para que a obra de fato aconteça, aqueles 30% mínimos necessários para que não seja uma operação kamikaze. Sim. Só que tem um problema. Os termos de pré-reserva, eles não podem ter valores envolvidos e não podem ter penalidades. E aí, para o incorporador acaba não valendo a pena a venda, e para o corretor de imóveis, ele também não vai querer vender porque não tem valores envolvidos. Aí entra uma outra inteligência, que foi o que aconteceu com uma grande incorporadora ali na região de Balneário Camboriú, que sofreu uma ação civil pública do Ministério Público de Santa Catarina, dizendo, olha, essa incorporadora gigantesca, que tem um VGV absurdo, vem vendendo as suas unidades sem incorporação imobiliária. Essa incorporadora se defendeu e disse, espera aí, eu vendo através do termo de pré-reserva. Mas o que acontecia na prática é termo de pré-reserva, uma SCP, onde uma sociedade em conta de participação, onde o recurso entrava para a incorporadora, para aquela SPE, aquela sociedade com propósito específico que foi concebida. E quando saiu o registro de incorporação imobiliária, esse termo de pré-reserva era convolado no compromisso particular de venda e compra e esse recurso que foi aportado na SCP, a SCP era extinta e aportado como se fosse a entrada desse compromisso particular de venda e compra, regularizando o processo. Então, veja, a inteligência é necessária para que o incorporador ele execute a obra sem tirar o dinheiro do bolso, porque essa é a natureza jurídica do processo de incorporação imobiliária. A incorporadora não necessariamente é a construtora. Sim. Ela faz os processos burocráticos da obra, ela faz a gestão da obra, mas ela contrata uma construtora. A incorporadora, tipicamente, ela recebe a sua remuneração
em relação ao percentual de VGV, do valor geral de vendas daquele empreendimento, e não de metro quadrado executado. Quem recebe dinheiro de acordo com o metro quadrado executado é o construtor. E, inclusive, as tipologias de tributação são totalmente distintas. Para o incorporador é uma tributação específica, para o construtor é uma outra tributação, inclusive mais agressiva. Então, dito isso, saiu o registro de incorporação imobiliária e inicia o processo de vendas daquelas unidades autônomas. Perceba, o advogado sempre inserido nesse processo todo aqui, nesse fluxo da incorporação. No processo de obras, começam as vendas. E aí o advogado vai trabalhar bastante, porque o corretor de imóveis vai acabar vendendo, vai chegar a minuta lá para o adquirente vai dizer, opa, eu não concordo com essa e essa cláusula aqui, ou me explique essa e essa cláusula. Vai para o advogado faz os ajustes, faz as reuniões, apoia o corretor de imóveis, apoia o incorporador e viabiliza a realização daquela venda. E aí pode ser que o adquirente ele fique inadimplente. Ah, não pagou. E aí o que acontece? Tem que notificar, constituir em mora, prazo de 15 dias para que faça o pagamento. Não fez o pagamento no prazo de 15 dias após o vencimento de 3 prestações, o contrato fica rompido, fica resolvido por inadimplemento total daquela operação. Se a obra está incorporada com patrimônio de afetação instituído, a retenção é de 50% daquilo que foi pago, mais a comissão de corretagem. Se a obra não está com patrimônio de afetação instituído, a retenção é de 25%, mais a comissão de corretagem, e o pagamento do saldo remanescente para o adquirente só vai acontecer lá na frente após a expedição do habite depois de 90 dias. A legislação nos autoriza que isso aconteça. Por isso a importância de ter um jurídico junto com a incorporadora para que seja explicado justamente para a incorporadora. Aí depois disso, finalizado o processo de obra, porque a incorporadora assume 2 responsabilidades. Uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. A obrigação de fazer ela é finalizada com a expedição do habite ou com o CVCO. Lembrando que Joinville é a única cidade do estado de Santa Catarina em que o processo ainda é bifásico. Precisa do habite e precisa do CVCO para que depois a averbação da edificação na matrícula do imóvel aconteça com o pagamento do CERO de final de obra. Antes era DISO, hoje é o CERO de final de obra. Aí aconteceu isso, nós vamos para a instituição do condomínio. Nós temos uma data de corte, que é junho de 2022. Empreendimentos com memorial de incorporação depositados até junho de 2022 precisam averbar a edificação e instituir o condomínio criando as matrículas autônomas daquele empreendimento. Empreendimentos em que o memorial de incorporação foi depositado posteriormente a junho de 2022, o ato de instituição de condomínio, juntamente com o registro do memorial de incorporação, é um ato único. Então, o condomínio já está instituído aqui. Então, vamos pensar num empreendimento que é o mais comum hoje, cujo memorial de incorporação foi depositado anteriormente a junho de 2022. Averbei, instituiu o condomínio, e aí nós vamos para a entrega daquele empreendimento. Isso vale para geminados também, porque os geminados são um condomínio que também precisa ser devidamente instituído. Ele só posteriormente não é instalado, mas ele é instituído. E nesse momento aqui acontece uma situação importante, que é a elaboração do manual de uso e operação daquela edificação, tanto de áreas comuns quanto de áreas privativas, quando nós estamos tratando apenas de unidades geminadas. E aí, quando nós estamos falando de condomínio edilício, empreendimento multifamiliar, nós precisamos fazer uma assembleia de instalação. E é a própria incorporadora que convoca essa assembleia de instalação e faz a ritualística toda da assembleia de instalação, elegendo síndico, previsão orçamentária, regulamento interno padrão, entrega de manual de uso e operação. E aqui também precisa do jurídico, para poder fazer essa ritualística toda muito bem feita para evitar anulabilidades, nulidades. E a elaboração desse manual de uso e operação também pressupõe a participação do jurídico, porque é um trabalho multidisciplinar. Engenheiro, diagnóstico, engenheiro civil e o advogado que vai trabalhar em relação às garantias construtivas. Aí tem uma série de normas técnicas e a mais relevante para nós é a NBR 17170, que trata a respeito das garantias do processo construtivo, diferenciando ali garantias que vão de 1, 3 a 5 anos. Isso é importante que fique documentado no manual de uso e operação, fique registrado na ata da Assembleia também, e o termo de garantia daquela obra, que é um documento indispensável para que as garantias sejam realmente confirmadas e executadas. Tudo isso precisa do jurídico. Com certeza. É muita coisa. Eu lembro agora, a gente falou aqui até meio nos bastidores, sobre aquele famoso contrato de gaveta, né?
Isso aí é um risco, e assim, até outras situações que eu já vi também, depois a gente pode falar na sequência, mas essa história é uma coisa que ainda acontece, parece mentira, mas acontece muito ainda, né? O que nós temos, Wagner, o direito imobiliário no nosso país, ele é um instituto absolutamente formal, e aí nós temos 3 etapas dessa operação imobiliária. Hoje, uma 4ª etapa com os termos de pré-reserva, mas historicamente 3 etapas. O compromisso particular de venda e compra, o contrato de venda e compra e o registro. Só é dono quem registra. Só é dono quem chega até essa última estrutura jurídica aqui. Quando nós vendemos uma unidade na planta, uma unidade nova, nós celebramos um compromisso particular de venda e compra na forma do artigo 462 do Código Civil, que é um pré-contrato. Mas ele se reveste das formalidades lá do artigo 104 do Código Civil e os seus 3 incisos, que é objeto lícito, possível, determinado, determinável, partes capazes e forma não defesa ou não prescrita em lei. Esses são os elementos da formação dos contratos. E em se tratando de imóveis com valor igual ou superior a 30 salários mínimos, que não existem imóveis com valor menor aqui na nossa região, a gente precisa tratar isso por intermédio do compromisso particular de venda e compra, lá do artigo 462, que é justamente o pré-contrato. O pré-contrato ele garante certos direitos e obrigações, mas é o contrato de venda e compra, lá do artigo 1227 do Código Civil, que é a escritura pública. A escritura pública é o contrato de venda e compra. Quer dizer, eu não preciso nem ter esse pré-contrato, mas historicamente no nosso mercado a gente celebra sempre o pré-contrato para que depois a gente faça a escritura pública, que pode ser também o contrato de financiamento habitacional que tem força de escritura pública. Sim. Esses 2 aqui são os títulos translativos que vão ser levados depois, lá na forma do artigo 1245 do Código Civil, a registro à margem da matrícula imobiliária, transmitindo a propriedade. Quando eu tenho uma escritura pública de pagamento perfeito, eu registro sem nenhum ônus real. Agora, quando eu tenho um gravame, que é o contrato de financiamento, eu faço o registro por intermédio da imposição do gravame da alienação fiduciária aqui nessa operação. Então esse é o fluxo natural. O que muita gente faz de equivocado primeiro, quando o imóvel é financiado, faz o seu contratinho de gaveta e começa a continuar pagando em nome do terceiro. Aí o cidadão morre e aí o imóvel entra em inventário. Aí o cidadão vai lá e contrai dívidas, os direitos creditícios aqui acabam sendo penhorados e a pessoa não tem muito o que fazer porque ela está pagando só através de um contrato de gaveta. Um ponto importante também que é fundamental para os adquirentes e para as próprias incorporadoras é o pré-contrato, o compromisso particular de venda e compra, ele é hierarquicamente inferior ao contrato de venda e compra. Isso é, se eu estabeleço um fluxo de pagamento e fica um saldo, e eu dou quitação desse saldo aqui no momento da celebração do contrato de venda e compra da escritura pública, eu não consigo mais cobrar aquele saldo. Se eu dou quitação lá no contrato de financiamento, eu não consigo mais cobrar aquele saldo. Então, o que é importante para que não ocorra a quitação? A celebração de um compromisso particular de venda e compra com essas obrigações, depois eu celebro a minha escritura pública. Se há saldo, eu elaboro um termo de confissão de dívida abstrato e que não tenha correlação direta para que eu continue conseguindo cobrar aquela obrigação. Então é importante que o adquirente tenha noção disso. E quando nós estamos falando de empreendimentos novos, unidades na planta, em sede de incorporação imobiliária, checar sempre se aquela unidade ela está ou não incorporada. Por quê? Se aquele empreendimento não está incorporado, acontecem 2 problemas para a incorporadora. Se o adquirente toma ciência de que aquele empreendimento não está incorporado, ele pode romper o compromisso particular de venda e compra, receber 100% dos valores que foram pagos a qualquer momento, ele pode desistir a qualquer tempo, isso é muito ruim para o incorporador, e ele ainda pode cobrar uma multa de 50% incidente sobre o valor pago. Isso é, se eu paguei R$100 mil, eu consigo cobrar meus R$100 mil atualizados monetariamente mais R$50 mil em face da incorporadora. E existe a prática do crime contra as relações de consumo, lá do artigo 35 da Lei 4591. E essa prática contra as relações de consumo pode ser objeto de boletim de ocorrência, a incorporadora vai ser investigada em função disso, cabe denúncia no PROCON, cabe denúncia no Ministério Público do Consumidor, que vai abrir inquérito por conta dessas situações. Nós temos vários exemplos que já aconteceram na cidade, que nós não vamos citar aqui até por questões éticas, mas já aconteceram vários, inclusive muito famosos. Por isso é importante que o adquirente tome ciência desses cuidados e o próprio incorporador também tenha ciência da necessidade de proceder à incorporação adequada. E falar em tomar ciência, eu quero que você acompanhe agora, tome ciência da dica da Juliana Bortolom, trazendo informações sobre consórcio aqui no Pode Morar.
Olá, mais uma dica do especialista aqui no Pode Morar. Então, muitas pessoas me falam que não podem adquirir um consórcio porque não conseguem muitas vezes pagar um aluguel e uma parcela. Por isso que eu vou falar hoje para você sobre a parcela reduzida. A parcela reduzida é um ótimo facilitador. Por quê? Porque enquanto você não estiver com o seu bem, enquanto você estiver pagando o seu aluguel ou o seu financiamento, ou não quiser ter uma parcela maior, você pode pagar parcelas menor. Você não vai pagar nada a mais de taxa por isso, mas é o seu passaporte, muitas vezes, para você ter o seu imóvel. Então, simule, conheça as possibilidades, porque o consórcio ele é para todos os públicos, seja para o primeiro imóvel ou seja para você ir para um imóvel maior. Vem conhecer as opções das parcelas. Manda um recadinho lá para mim no @podemorar, que eu vou te ajudar a encontrar a melhor solução para a sua questão. Gostou da dica? Olha, a dica foi legal, mas o que não é legal é que o Pode Morar está chegando ao fim. Nessa conversa muito legal aqui com o advogado Gustavo Camacho. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito interessante, acho que para todo o público acompanhar suas dicas aí. E quero que você continue com a gente sempre que possível. Mande suas dicas, que eu acho que vai ser bem fundamental, porque infelizmente num programa não é suficiente para falar tudo não. Com certeza, Wagner. Seguimos juntos e parabéns pelo projeto do Pode Morar. Muito bem. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado também para você que está nos acompanhando. Aguardo você no próximo domingo aqui mesmo, nesse mesmo canal. E não esqueça, acompanhe também o Pode Morar nas redes sociais, @podemorar. Encontre o programa da TV e acompanhe nossas redes. Um grande abraço e até o próximo programa.